Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos iniciar mais uma live, mais um tempo aí de ensino, onde nós cremos que teremos um momento poderoso demais. Deus, ele tem nos ensinado bastante a respeito de escatologia nesses dias, e eu creio que hoje não vai ser diferente. Você que está entrando agora, essa live é uma live de escatologia. Nós vamos falar sobre a esperança da glória, né? A esperança que a igreja deve ter, aquilo que deve queimar no coração de todo cristão. Então eu quero que vocês se preparem, porque nós vamos ter um tempo absurdo de ensino, um tempo poderoso, um tempo sobrenatural. Então eu espero que você deixe seu coração aí com bastante expectativa, queimando para tudo aquilo que Deus ele vai falar conosco aqui. Teremos um convidado muito especial hoje, um amigo da Lagoinha, Caxias, né? O Roberto Ornelas, né? Ele é pastor também, um homem de Deus, e ele vai estar comigo aqui hoje dissertando, né, sobre esse assunto. Então você que já está aqui na live, divulga para todo mundo, para todas as pessoas possíveis do seu Instagram agora, compartilha, faz igual eu estou fazendo aqui agora, compartilha com todo mundo, porque nós vamos ter um tempo agora de ensino poderoso demais. Então, esse é o momento para você começar a compartilhar essa live, para você começar a mandar para os seus amigos, porque vai ser um tempo de ensino, um tempo onde eu creio que Deus vai continuar despertando em nós, como igreja, o anseio pela glória, o anseio pelo estudo e pelo ensino de escatologia, e nós não podemos ficar de fora disso. Amém? Então envia para o máximo de pessoas possíveis do seu Instagram, vai chamando a galera, chama todo mundo, porque hoje vai ser arrebatador, literalmente, igual eu falei ontem com vocês, né? Vamos para mais um tempo junto, e eu quero deixar vocês à vontade aí para fazer pergunta hoje. A gente vai ter um tempo mais livre. Ontem, na live de ontem com o pastor Pedro Rodrigues, eu deixei ele bem à vontade para falar o que ele tinha que falar, mas agora nós vamos ter um tempo bem descontraído, mas bem poderoso, continuando falando sobre escatologia. Amém? Então envia aí para todo mundo, porque eu creio que Deus colocou essa mensagem no nosso coração. Nós vamos ampliar o entendimento hoje sobre a importância da igreja entender a expectativa da glória, né? Nós vamos entender que o dom escatológico do Espírito Santo, ele foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento, né? Sim, existe um dom escatológico em todos nós, dado pelo Espírito Santo, a capacidade da revelação, né, de entender mais a revelação das Escrituras por meio daquilo que o Espírito Santo nos concede. Então, deixa eu ver se o Roberto já está aqui. Já está aqui o Roberto Ornella. Eu vou convidar ele aqui agora. Vamos lá. Você que está chegando, vai convidando o pessoal aí. Fala, meu amigo. Boa noite, meu irmão. Como vai? Tudo na paz, Tá conseguindo me ouvir? Graças a Deus, tudo na paz. Isso aí? Tô. Amém. Eu tô te ouvindo, me ouvindo? Eu tô te ouvindo sim. Eu tô sem Vamos fone, lá. porque eu achei que o espaço aqui é acessível. Eu creio que eu não terei Não, problema. Se eu tiver problema, eu coloco o fone. não tem problema não, tá perfeito. Benção. Como é que você está, meu amigo? Tô bem, e você, como é que tá? Graças a Deus. Está Deus no controle de tudo. Eu tava aqui falando com o pessoal, você deve estar ouvindo aí, né? Sim. Hoje nós vamos continuar falando sobre a esperança da glória, né? Eu passei para você alguns assuntos aí, né? Vou deixar você ministrar um pouco. Eu queria começar falando só para poder ampliar um pouco o entendimento mais desse assunto. E logo após eu vou deixar você bem à vontade aí também para
falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, todos vocês que estão nos assistindo, pegue caneta, papel, seja seu celular, notebook, não sei aonde você vai anotar, mas nós vamos dar continuidade ao assunto da onde nós paramos, né, da onde nós estamos falando já essas semanas, sobre a esperança da glória. Mas antes de eu começar, Roberto, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Bem, eu sou o Roberto Ornelas, né? Acho que, de repente, aí alguns já me conhecem. Sou membro, né, da Lagoinha Caxias. Vai fazer um ano, passa bem rápido, né? Passa bem rápido. Para mim tem sido um prazer estar ali congregando, a igreja que eu estou amando, aprendendo a amar. Os irmãos ali são bênção, como o Ian e outros amados irmãos que têm compartilhado. Tenho aprendido muito, Ian, aprendido muito, tem sido muita bênção na minha vida. Sou escritor, estou lançando o meu livro. Posso fazer uma propaganda aqui? Estou lançando meu livro agora, explicando Romanos, tá? É de minha autoria, foi lançado agora mês passado, tá? Esse daqui é só o volume 1. O volume 2, ele provavelmente vai ser lançado agora, logo na sequência, logo nesse mês de dezembro agora. Será lançado, se tudo der certo, tá? Mês que vem aí, de repente, ou em janeiro, nós já teremos alguns exemplares aí para divulgação. Se os irmãos... É um livro... Deixa eu falar um pouco, já que eu comentei, né, fiz a propaganda do livro, deixa eu falar um pouco o que é o livro. O livro, ele, na verdade, é um comentário, tá? Da epístola, né, de Paulo à igreja de Romanos, tá? Então, aqui dentro você vai encontrar os versículos, tá? Deixa eu abrir aqui um aqui. Aqui, esse aqui não sei se os irmãos vão conseguir ler, né? Mas você vai ter aqui a menção do versículo, né? E a explicação. Eu tento fazer uma explicação dentro de um contexto cultural, linguístico, religioso também da época, né? Expondo cada versículo a versículo, dentro de cada capítulo, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Alguns capítulos, alguns versículos eu incluo 2 ou 3, né? Porque falam do mesmo assunto, então dou continuidade. Mas é bênção. É bênção para os irmãos que às vezes, Ian, leem a Bíblia e não conseguem entender. Pegam aquela palavrinha, aquela frase que às vezes chega assim e fala assim, poxa, não entendi muito bem o que Paulo está querendo falar. É bem interessante, muito legal mesmo. Já tenho tido feedback de algumas pessoas que estão lendo, né? E tem sido abençoado de Deus e eu fico muito feliz por isso, tá? Então é isso, é o meu livro, tá? E tem sido bênção, meu amado. É isso, é basicamente isso. E estamos aí. Tem um canal no YouTube também, se os irmãos quiserem lá seguir. No YouTube, meu canal é youtube.com/Roberto Ornelas. Se você for no YouTube e pesquisar Roberto Ornelas, você já vai achar lá o meu perfil. Tem um vídeo lá também que eu falo também um pouco sobre teologia. Tem alguns poucos vídeos falando sobre escatologia, é um assunto que eu tenho que me aprofundar mais, e Ian está aí despertando, através do Espírito Santo, né, através do Ian, aí, despertando a cada um de nós nos aprofundarmos mais nesse assunto aí. Tem sido bênção. Amém, glória a Deus. Você também é pastor, né, o Roberto? Sim, eu não estou... exatamente, eu fui consagrado na Igreja Metodista, a pastor, tem um tempinho. Tem um tempinho, fui membro por muitos anos, fui 23 anos membro da Igreja Metodista Wesleyana, tá? Fiquei 23 anos lá, na Igreja Metodista Wesleyana, e na oportunidade, ainda não sendo pastor, tive a oportunidade de pastorear, né? De dirigir 2 congregações, que foram as congregações lá do Novo São Bento e a da Cidade dos Meninos, né? O Wesleyano ali, a congregação do Wesleyano da Cidade dos Meninos. Fiquei pela Cidade do Meninos, fiquei 1 ano e 2 meses, e ali no Novo São Bento por 1 ano. Para mim foi um grande privilégio, um aprendizado muito grande, estar ali pastoreando essas igrejas, né? Sobre ali a responsabilidade acima, né, do nosso pastor-presidente, que era na época o pastor Mendes, e é muita bênção. Amém. Você sempre fala para as pessoas, elas não sabem, né? Eu sou pastor já há 10 anos, já fiz 10 anos no caso agora, que eu fui ordenado. Nós, no caso, não somos pastores da Lagoinha, né, ainda, mas a unção está sobre nós, e isso é o que é importante, né? Existe um chamado, um ministério. Então, eu honro muito a vida de pessoas que carregam um chamado, independente se elas
exercem ou não o ministério eclesiástico no local, né? No caso nosso, a gente ainda não é pastor da igreja, mas nós carregamos um chamado, porque a unção está sobre a nossa vida e isso é o que eu creio que mais importa. Então, vamos lá. Nós paramos, né? Vamos falar hoje continuar sobre o assunto sobre a esperança da glória. E é interessante porque, como eu falei para vocês, o dom escatológico do Espírito Santo, ele foi prometido pelos profetas desde o Antigo Testamento, né? Nós falamos sobre a igreja ser a revelação da glória de Deus. É o mistério que estava oculto, que foi revelado a nós, para que nós possamos trazer essa noção de que nós temos um papel muito grande de provocar e de promover nas pessoas a expectativa da glória, a esperança e o anseio pela eternidade, né? Como nós falamos ontem, o anseio pela nossa origem, né? O anseio pelo céu. Nós entendemos ontem que nós não vamos para o céu, porque esse não é o nosso destino, porque o céu é a nossa origem. O propósito de Deus é restaurar todas as coisas criadas, a terra, né? Como Apocalipse 21 disse, que vi do alto descer a Nova Jerusalém, né? Como uma noiva adornada, pronta para o seu noivo. Então, nós estamos entendendo que o Espírito Santo ele colocou em nós, e ele está em nós, para provocar em nós um anseio pela revelação das coisas futuras, né? Quando Jesus ele promete a vinda do Espírito Santo em João 17, ele vai ser muito categórico, ele vai ser muito claro em dizer para mim e para você de que ele iria para o Pai, ele tinha muita coisa para revelar, porém o povo ainda não tinha capacidade, os discípulos ainda não tinham a compreensão para entender tudo aquilo que Jesus tinha para falar. Mas ele fala lá no capítulo 17 de João que ele enviaria o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que guiaria todos a verdade a respeito daquilo que Jesus ensinou e a respeito das coisas futuras. Então, o Espírito Santo em nós, ele tem também essa capacidade de gerar em nós um anseio e uma expectativa da revelação das coisas futuras. Então, o próprio livro de Apocalipse, ele significa, né, no grego, Apocalipsis, significa a revelação. Então, eu e você precisamos ansiar por uma revelação futura. E vamos ampliar um pouquinho o entendimento aqui, só para eu deixar o Roberto à vontade aí. Eu queria só citar para vocês aqui agora Efésios 3, para vocês que estão acompanhando, né? Ou para vocês que vão nos acompanhar depois, que a live ficou gravada. Efésios capítulo 3, versículo de número 1, né, ao 13. É muito grande, né? Mas eu vou ler somente do versículo 8 em diante. Que diz assim, Efésios 3, 8. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu tempo eterno, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem tivemos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. É muito interessante quando a gente lê esse texto de Efésios 3, porque a gente percebe que existe um mistério que se manteve oculto nas gerações passadas, porém esse mistério foi revelado mediante a igreja. Repare o que Paulo vai falar, que a igreja ela é a multiforme sabedoria de Deus. Então, Deus ele usa e ele quer usar a igreja para mostrar a sabedoria de Deus. Porque nós, como igreja, precisamos entender que a igreja ela é a revelação da sabedoria de Deus. Porque nós somos o corpo de um cabeça, e esse cabeça é Cristo. E o próprio texto de 2 Coríntios 1, no versículo 25, se não me engano, vai dizer que Cristo ele é tanto o poder de Deus como a sabedoria de Deus. Então, Cristo, quando ele ressuscita, ele vai para o Pai, ele se torna o cabeça, ele senta à destra de Deus,
e ele deixa na terra um corpo, e o corpo, como a igreja, tem a responsabilidade de trazer a revelação da sabedoria de Deus, da revelação de quem Deus é, e principalmente a respeito de planos futuros. É por isso que a igreja ela carrega uma responsabilidade muito maior do que muitas pessoas imaginam, do que muitas pessoas entendem, porque nós revelamos a sabedoria de Deus para o mundo. Nós temos o papel de revelar quem Deus é através da nossa vida. E é por isso que isso precisa ficar muito claro. Sabe, quando a Bíblia fala aqui em Efésios que quando Deus criou a igreja, ele estava se exibindo para as potestades e os principados. Ou seja, Deus está falando, esse aqui é o meu projeto. Sabe? É isso aqui que eu criei para revelar a minha glória, para revelar quem eu sou, para revelar a minha sabedoria. Então, nós precisamos ansiar por esse entendimento, precisamos ansiar por esse assunto. Porque foi a igreja que Deus quis dar a revelação desse mistério. A revelação e a esperança e a expectativa da glória. Amém? E, então, nesse momento, eu queria deixar o Roberto à vontade aí para continuar e falar aquilo que Deus colocou no coração dele. E aí, com o caminhar, a gente vai construindo aí também em cima desse assunto. Tá, amém. Você tá me escutando bem, Ian? Porque eu fiz uma mudança aqui, eu terminei colocando fone, porque eu estava te ouvindo muito baixo. Aí agora melhorou para mim aqui. Para você está ok? Se tiver, os irmãos podem falar aí que eu faço uma alteração aqui novamente, se necessário. Melhorou ou tá a mesma coisa? Não, tá a mesma coisa. Mesma coisa, né? Benção. Então tá bom. Bem, irmãos, é muito interessante porque é muito bom, né, a iniciativa até do Ian aí de falar sobre escatologia, porque há uma cultura, né, que foi aí introduzida no nosso povo, no meio evangélico, né, nos cristãos, de que Apocalipse, ou o fim dos tempos, na verdade, ele está ligado somente às revelações de Apocalipse, né, e também de Daniel. Então há essa cultura, e muitas das vezes quando se fala de escatologia, na verdade não se fala escatologia, se briga escatologia, né? Uma brincadeira que é a verdade, que as pessoas na verdade estão ali preocupadas em dizer quando que Cristo vai voltar, que mesmo que a própria Bíblia não diz, e as pessoas querem, nos seus achismos da vida, encontrar base bíblica para definir, ou na verdade quem que são as duas testemunhas, ou o grande ênfase aí da briga escatológica se é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, ou pós-tribulacionista, e na verdade a gente sabe muito bem que isso daí é somente uma visão teológica. A Bíblia ela não fala nada disso, né, dessa cronologia da escatologia. Então isso foi criado por teólogos, né, assim como nós, que desenvolveram e tiveram as suas interpretações bíblicas e chegaram às suas conclusões. Não estou dizendo que isso não é importante, ao contrário, eu também tenho a minha visão, eu sou pré-tribulacionista, mas isso daí não está como principal objetivo da nossa mensagem. O principal motivo da nossa mensagem é exatamente o assunto que está sendo abordado aqui, que é a expectativa da glória. A expectativa de que ele vai voltar. Se nós somos, se eu defendo o pré-tribulacionismo, ou um irmão pode defender aí o pós, algum outro que é muito pequeno, o grupo que defende o mid, eu particularmente não conheço ninguém pessoalmente que defenda o mid-tribulacionista, ou até mesmo falar de pré-milenista, amilenista. Tudo isso são questões que nós podemos estar equivocados, amado. Tipo assim, eu reconheço, eu sou pré-tribulacionista, mas eu reconheço que eu posso estar equivocado, mas tem uma coisa que ninguém está equivocado, e que há um consenso em todos os cristãos, né? Que ele vai voltar. Se a igreja vai ser arrebatada antes, depois ou no meio, eu não sei. Eu acredito que vai ser antes. Mas isso não é o importante. O que é importante é que ele vai voltar. E isso aí é indiscutível. Não tem como se questionar isso. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós devemos ansiar isso a todo e qualquer momento, né? O Ian falou coisas muito boas aí a respeito da revelação de Cristo dentro da escatologia, né? Que existia ali um mistério, né? Que havia de ser revelado e foi revelado por intermédio da igreja. E eu gosto muito de comentar, ainda dentro desse mesmo assunto,
Se eu estiver falando demais, quiser dar uma pausa, pode dar um sinal aí, tá, Ian? Fique à vontade. Benção. Que Deus ele se manifesta ao longo dos tempos. Quando nós falamos a expressão assim, fim dos tempos, isso nos leva a entender que não existe só um tempo, que existem tempos. E Deus ele se revela ao longo dos tempos, de acordo com o nosso conhecimento acerca de Deus. Vamos Deus, nós temos ciência, né, que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, mas a nossa consciência, a nossa mente, a nossa psique em conseguir compreender Deus é muito limitada. Como que nós humanos, seres humanos tão limitados, vamos conhecer e vamos compreender Deus em uma magnitude tão grande da qual ele tem, né, na sua infinitude? Como entender a infinitude? É muito difícil para a nossa mente, né? Para o nosso pensamento conseguir compreender isso. E Deus, por incrível que pareça, ele respeita isso. Ele entende isso e ele trata com a gente de acordo com os tempos. Aí uma pessoa uma vez virou para mim e disse, poxa, mas a Bíblia diz que Deus é imutável. Deus é imutável, ele não muda. Mas a sua manifestação, a sua maneira de agir, ela muda ao longo dos tempos. Então, quer dizer, se nós formos fazer um passeio na Bíblia, né, lá no Gênesis, como que Deus se manifesta e se apresenta a Adão? Imaginamos, irmãos, se Deus fosse se apresentar a Adão e revelar a Adão as mesmas coisas que ele revelou a Paulo. Ia dar um treco na cabeça de Adão, Adão não ia entender nada. Calma aí, mas como assim? Ou vamos mais profundo ainda. Imagine se Deus fosse revelar a Adão aquilo que ele revelou a João lá na ilha de Patmos. Aquilo ia ser infinitamente superior àquilo que Adão, naquela circunstância, naquele tempo, poderia compreender. A sua capacidade de compreensão não estava, não era o suficiente para entender aquilo que Deus revelou a outros em outros tempos. Entendeu? Quando Deus se manifesta a Adão, ele fala com Deus, é maravilhoso, né? Como a Bíblia nos narra que Deus ele falava com Adão. Quer dizer, todo até o Gênesis 3 ali, nós vemos uma narrativa que Deus falava com Adão face a face, né? Deus falava com Adão. E ao longo dos tempos, Deus vai depois da queda, né, do pecado, da queda do homem e da mulher, Deus vai se revelando a outros homens, a outras pessoas em outros tempos. Mas você vê que a maneira como ele se revelou a Adão, ela não se repete. Idêntica não, é até parecida. Por exemplo, ele se revela a Adão, depois Deus se revela a Noé. Depois Deus se revela a José. Depois eu até fiz um rabisco aqui, né? Depois Deus se revela a Moisés. Olha como é que Deus se revelou a Moisés, lá pelo meio da sarça ardente, né? Diferente de como ele se revelou a José, por exemplo, que se revelou a José através dos sonhos. Então Deus vai mudando a sua manifestação, a sua revelação. Ele vai se revelando a outros de maneira diferente, até que chega a sacerdotes, profetas, reis, e Deus se manifesta a esses homens de maneira diferente. A Davi ele se manifestou de maneira totalmente diferente da qual ele havia se manifestado com os outros que o antecedeu. Então, quer dizer, a Davi ele vai chamar de o homem segundo o coração de Deus, né? E o interessante, né, que ao longo dos tempos, Deus vai se manifestando de maneira diferente. A Samuel, o sacerdote, ele vai se manifestar de uma maneira um pouco semelhante da qual ele se manifestou a Adão, mas não é igual. Até chegar em Cristo, amados. Quando chega em Cristo, Deus muda totalmente a sua maneira de se manifestar, porque Deus não se manifesta para Cristo, ele se manifesta em Cristo. Olha que fantástico. Quer dizer, a manifestação, a maneira de se comunicar, de se relacionar com o homem, ela vai mudando ao longo dos tempos. Então, com Cristo, Deus vai revelar coisas à humanidade, né, que eram desconhecidas, como o Ian leu em Efésios, que eram totalmente obscuras à natureza humana. O ser humano não conseguiria compreender isso. Irmãos,
a gente tem como a gente já conhece a história, né, de Cristo, nós temos aquela percepção assim muito óbvia, natural daquilo que aconteceu com Cristo, mas vamos parar friamente para pensar. Olha que coisa extraordinária Deus faz em Cristo. Cristo, sendo Deus, vai ser gerado no ventre de uma mulher virgem que não conhecia um homem. Olha quanto que é sobrenatural as coisas que Deus, até o momento, havia mantido em segredo. Havia mantido em mistério. Mas Deus, naquele momento, Deus ele vai se revelar aos seus, naquele momento, da maneira como ele deveria se revelar. Deus não poderia jamais ter explicado o que ele iria fazer a Adão. Deus ainda não estava no momento de Deus explicar isso a Moisés, até mesmo aos sacerdotes, aos profetas, que Deus vai revelando de maneira muito sensível, muito gradual, gradativamente seria a palavra ideal para falar. Deus vai se manifestando e se revelando de maneira gradativa. E eu anotei aqui, para não ficar só nas minhas palavras, no que eu penso, né? Além de Efésios, que o pastor Ian leu aí, que foi muito feliz na sua colocação, eu também separei um trechinho aqui de 1 Coríntios 2. Eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 2 Paulo vai dizer à igreja, né, que ele não falava por sabedoria humana. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Olha que interessante, do mistério que estava oculto, ao qual Deus preordenou antes do princípio das eras para sua glória, ou melhor, para nossa glória, é o que diz a palavra. Nenhum dos poderosos dessa terra o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Quer dizer, quem era esse mistério que estava em oculto e que Deus haveria de manifestar? O próprio Cristo. Então, quer dizer, Deus, fica a minha primeira fala, Deus ele se manifesta ao longo dos tempos. E você, meu irmão, para encerrar aqui, você acha que você sabe de tudo e de tudo acerca de Deus? Eu tenho, infelizmente, de repente eu vou te deixar um pouco triste, mas o teu conhecimento de Deus ainda está muito, mas muito, muito longe do que de fato Deus é. O que você recebeu de revelação de Deus através das Escrituras, ainda existem mistérios a serem revelados. Aí você fala assim, poxa, mas existem mistérios? Não, impossível, a Bíblia revelou tudo. Deus ele se manifesta ao longo dos tempos. Quando de fato nós subirmos para a glória, quando nós irmos para a glória, para a terra prometida com Cristo, o que nós conhecemos que irá acontecer lá? Já parou para pensar? O que vai acontecer lá? Nós temos algumas ideias, né, do que pode acontecer lá. Os anjos cantando, nós estaremos junto com o Senhor cantando, louvando ao Senhor, mas lá Deus irá manifestar coisas novas que Ele não se revelou ainda para nós. Quando Jesus levar a sua igreja, coisas novas serão reveladas, coisas que nós não fazemos ideia de como será, como irá se proceder, como irá acontecer. Tem muitas dúvidas, né? As pessoas olham lá e leem a Bíblia dizendo que serão ruas de ouro, e nós ficamos tentando imaginar, né? Eu me lembro de Paulo falando lá, né, aos Coríntios, dizendo que ele foi ao céu, foi à terra prometida e viu coisas inefáveis, quer dizer, então serão coisas que nós vamos ver lá que nunca passou pela nossa cabeça, pela nossa consciência, e lá na glória, lá com Cristo, nós, irmãos, vamos conhecer um novo tempo de revelação de Deus para nós. Olha que maravilha. Por isso, fica aí a expectativa de buscarmos a Deus, de aguardarmos e ansiarmos cada dia mais pela sua vida. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Isso é poderoso demais, Roberto, porque quando você fala sobre Deus se manifestar ao longo das gerações, nós cremos que o que Deus está falando é sobre a revelação progressiva, né? Dentro da teologia sistemática, a gente estuda isso. Deus ele se revela para o homem de forma progressiva. À medida que o homem vai se entregando, vai buscando, Deus vai se revelando, né? Inclusive, eu dei uma mentoria sobre isso aqui em julho, sobre antropologia, não, sobre epistemologia, que é o estudo a respeito do conhecimento de Deus.
E foi poderoso demais. E é interessante porque foi o que até que o pastor Pedro Rodrigues falou ontem, né? Que, aquele texto que diz que a vida eterna se condiz em conhecer a Deus. Ou seja, o que é a vida eterna para Deus? É conhecer quem Ele é. Então, o homem, para conhecer Deus, vai durar toda a eternidade. Ou seja, é algo infinito, né? O homem nunca vai entender Deus de forma completa, porque ele vai passar a eternidade inteira conhecendo Ele e conhecendo. É como Oséias 6:3 fala, né? Conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Em conhecer, então, verdade. O conhecimento de Deus em nós, ele é eterno, né? Ele dura a eternidade inteira. Eu estou falando de algo que não tem fim, né? Então, nós iremos continuar a conhecê-lo para todo sempre, né? Porém, futuramente, com um corpo revestido de glória, com uma mente totalmente renovada e diferente da que é hoje. E isso é poderoso demais. Porque é interessante que você entrou no assunto. Você disse que Deus, no Antigo Testamento, ele se revelou para Noé, ele se revelou para Abraão, ele se revelou para José, ele se revelou para Moisés, ele se revelou para Samuel, ele se revelou para Davi, ele se revelou para Jó, ele se revelou para cada profeta. Só que a diferença de que quando Jesus veio é que, como você falou, Deus ele não se revelou para Jesus, ele se revelou em Jesus. Assim como Deus se revelava em Adão, né? Porém, com o pecado, Deus não se revela mais no homem, mas para o homem. Porém, quando Jesus ele volta, Deus ele passa a se revelar no homem. Por quê? Porque nós temos a maior missão e a responsabilidade de revelar Deus através da nossa vida para outras pessoas. Como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Como corpo, nós precisamos revelar a sabedoria de Deus. É o que o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 2, que você leu, né, de que eu não falo a sabedoria de homens, mas falo da sabedoria de Deus, da sabedoria do Senhor, que estava oculta em mistérios e agora não está mais. Porque através da nossa vida, através da Igreja de Deus, nós temos essa responsabilidade a cumprir, de revelar a glória, de revelar a sabedoria de quem Deus é, através da nossa vida, sabe? Deus ele não se revela para você, ele se revela em você e através de você para outras pessoas. E isso é poderoso demais. E para ampliar um pouco mais o nosso entendimento, Roberto, Colossenses 1:24 diz assim, Colossenses 1:24, para vocês que estão anotando: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade de Deus, a mim atribuída de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Repara isso. Paulo tinha a responsabilidade de apresentar a palavra de forma plena. Aí ele fala assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Novamente, a gente vai ver a expressão de um mistério que estava oculto, porém esse mistério ele passou a ser revelado por meio da igreja. Aí, olha o que Paulo vai falar. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Ou seja, Deus está falando, a eles quis Deus, a eles quem? A igreja, sabe? Deus quis dar à igreja o conhecer entre os gentios. Por quê? Porque é através da revelação de Cristo, por meio da igreja, que Deus se torna conhecido. Então, se eu tentar achar um texto no Velho Testamento, sabe, onde a Bíblia vai falar de um povo que seria chamado de corpo de Cristo, a gente não encontra, porque era um mistério que estava oculto. Porém, com a dispensação da igreja, com a dispensação da graça, com a revelação do Evangelho, através de nós, esse mistério ele foi revelado. Ele manteve oculto nos outros séculos, porque ele quis revelar através de nós. A igreja tem essa responsabilidade de revelar a glória e de despertar a expectativa, o anseio por um futuro eterno em Deus. É por isso que nós somos a esperança desse mundo para a glória, sabe?
nós somos a esperança desse mundo, de que um dia Deus ele vai restaurar todas as coisas. Como Efésios 1:10 fala, o propósito de Deus é que céus e terra venham convergir na pessoa de Jesus. Então nós podemos desde já, sabe, trazer essa responsabilidade da revelação da glória e despertar as pessoas um anseio pela revelação de Deus através de nós. Então, eu creio que isso é muito poderoso, sabe? Praticamente diz tudo a respeito do que nós estamos falando. Quer continuar aí, Roberto? Fantástico, muito bom. Completou bem aí. A questão toda é que agora Cristo não é mais um agente externo, né? Ele está dentro de nós. E a figura da igreja, né, que a eclésia, né, é totalmente neotestamentária. Você não vê nada no Antigo Testamento relacionado à igreja como no Novo Testamento, né? Então é uma revelação nova de Deus, de fato os mistérios de Deus, que Deus queria comunicar a quem? A eclésia, a igreja. Fantástico, muito legal. Quer prosseguir ou eu consigo aqui? Não, pode prosseguir. Vamos. Eu gostei muito do texto que você leu aqui, porque eu separei um bem similar, né? Em Romanos. Eu estou escrevendo meu livro de Romanos, já estou terminando agora o 2º volume, então tudo é Romanos, eu vou para Romanos. Deus está falando comigo de maneira sobrenatural Romanos. Mas tanto em Colossenses, né, quanto aqui em Efésios, fala também sobre o sofrimento. E, amados, se manter na esperança em meio ao sofrimento é mais difícil. Você esperar em meio ao sofrimento, a igreja ela tem esse papel de, tanto em Colossenses aqui 1:22, que Paulo vai falar exatamente isso, que ele me alegra nos sofrimentos por vocês, né, pela igreja, e em Efésios também, que ele pede aos irmãos que não desanimem por causa das tribulações. Quer dizer, não são as tribulações que vão fazer vocês desistirem ou perderem a esperança. Mas, ao contrário, a igreja ela tem esse papel de mostrar e de provar que é em meio às tribulações que nós devemos esperar ainda mais a esperança da glória. É em meio às tribulações que nós devemos mais ainda buscarmos e ansiarmos pela volta de Cristo, pelo dia em que nós iremos se encontrar com Ele. Em Romanos 5, amado, Romanos 5, Paulo vai falar coisas bem parecidas. É extenso, eu não vou ler não, mas eu vou fazer alguns comentários, tá? De Romanos, no caso, o que eu vou comentar está dentro de Romanos 5, né? Romanos 5, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. Mas eu vou fazer algumas menções aqui para nós ganharmos tempo, porque já são 22:38. Então vamos lá. No versículo 3, por exemplo, Paulo ele vai dizer que não é só isso, mas nós nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação traz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o caráter aprovado é a esperança, né? Paulo vai fazer associar uma palavra a outra, fazer um trocadilho ali, e ele vai dizer que, no resumo da história, que a aflição, ela deve produzir em nós uma perseverança. A perseverança deve produzir em nós um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ela vai ter uma reação que é esperança, esperarmos em Cristo. Nós devemos muito compreender os textos neotestamentários dentro do seu contexto histórico e cultural daquela época. Nós devemos entender que Israel estava passando sobre o domínio político-econômico parcial, né, do Império Romano. O Império Romano já tinha dominado praticamente todo o Ocidente e eles estavam sendo subjugados pelo Império Romano. Aflições passando por causa da imposição romana, dos militares romanos, do exército romano, que o afligia com cobrança de impostos, e também a perseguição religiosa, que era de fato notória naquela época. Tá? Não é à toa que eu tenho um livro que é maravilhoso, ele está aqui, que é esse livro aqui. Esse livro maravilhoso, eu acho que todo crente deveria ler esse livro. O Livro dos Mártires. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, Ian. Não, eu já conheço, eu não vejo não. Irmão, cada momento de quanto a igreja sofreu por amor a Cristo, irmãos. Quando nós olhamos ali os nossos irmãos
dos primeiros séculos da era cristã, o quanto eles sofreram por amor a Cristo. E Paulo, ele vai dizer, inserido dentro desse contexto, ele vai dizer para a igreja o seguinte, olha só, não se deixe abater pelas tribulações. As tribulações devem provocar em vocês mais esperança. Mas vocês têm que esperar mais ainda. Está sofrendo? Está passando por perseguição? O Império Romano está afligindo? Está subjugando o povo? Pois bem, tenham uma esperança, porque é a esperança da glória. Ele voltará. Não então, dentro dessa realidade, fazendo assim uma breve exegese aqui do texto, né, nós vemos que dentro daquela realidade, o povo não deixava de ter esperança. O povo não deixava de esperar. Ao contrário, quando nós lemos os evangelhos ali, principalmente os evangelhos sinóticos, nós vemos que os cristãos da época, eles não estavam se importando com outra coisa, a não ser com a volta do Senhor. Eles acreditavam, a Bíblia vai dizer que eles vendiam tudo que eles tinham, né? Repartiam entre os pobres, porque no pensamento deles, equivocado, evidente, né? Mas no pensamento deles, eles achavam que Cristo ia voltar no século deles, ali para eles, né? Seria algo contemporâneo a eles, uma ação contemporânea a eles. Então eles, vou juntar dinheiro, vou estudar, vou trabalhar, vou comprar patrimônio, para quê? Se ele vai voltar para buscar a sua igreja, eu vou mais pregar o evangelho. Isso é muito notório na igreja ali neotestamentária. E no versículo 9, para encerrar essa minha pequena fala, Paulo vai dizer que, como agora fomos justificados no seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Olha que interessante, né? Um resumo aqui total. Paulo ele vai revelar Cristo, ele vai dizer que Cristo em nós, os mistérios foram revelados, né, de Deus para nós, mas ainda existe algo ainda sobrenatural a ser feito, que ele vai nos livrar, nós seremos livres, salvos da ira vindoura. Então existe algo que nós devemos esperar. A revelação de Cristo ela já havia acontecido nessa ocasião da escrita de Paulo aos Romanos, né? A data datada aí de aproximadamente é um consenso aí entre a maioria dos estudiosos que a carta aos Romanos foi escrita em 67, né? Então 57, melhor dizendo, né? Então seria na quinta década da era cristã, né? Primeiro século da era cristã. Então, quer dizer, mas agora havia algo maior que nós deveríamos esperar, que era a segunda vinda de Cristo. O que nós devemos esperar? A segunda vinda de Cristo. As tribulações não podem me fazer desanimar, eu não posso retroceder nas minhas atitudes, na minha decisão, eu não posso retroceder naquilo que eu espero em Cristo, porque Ele há de voltar. Há um consenso claro para a Igreja de Cristo, que Ele há de voltar. Então nós devemos voltar a esse prazer, esse desejo da volta de Cristo, né? Nós devemos buscar a Cristo sabendo que Ele há de voltar. Ele tinha um pastor que ele falava assim, viva o seu dia como se hoje fosse o último dia, né? Alguma coisa assim que ele falava. E eu gostava muito dessa fala dele, porque Cristo pode voltar a qualquer momento, irmãos. Quem sabe Ele vai voltar essa noite e nós estamos aqui na expectativa, na esperança da glória para que Ele volte. E eu lembro muito bem tinha uma música antiga da harpa cristã, não sei se era da harpa ou do cântico, acho que era do cântico de adoração, que ele dizia: a nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. É fantástico, né? Jesus há de voltar Amém. Para buscar essa igreja, nós ansiamos por esse dia. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. E enquanto você estava falando aí sobre essa questão do sofrimento, né, veio em mim essa frase que eu até comentei aqui, né? Nós vivemos sofrimentos momentâneos para revelar uma glória eterna, né? Para produzir uma glória eterna, peso de glória. Exato. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 4:16, se eu não me engano. Ele fala que considerem a tribulação leve e momentânea, né? Porém, ela produzirá em nós um eterno peso de glória. Então, tudo que a gente sofre aqui, o próprio texto de Colossenses 1, 24, 25 até o 27 que nós lemos,
ali fala, né? Paulo fala, eu suporto os sofrimentos do meu corpo, eu suporto as aflições, porque eu sei que elas são momentâneas. E elas estão produzindo em vocês um peso eterno de glória. Então, é por isso que Paulo fala, em mim opera a morte, sabe? Em mim opera o sacrifício, para que em vocês opera a vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir desse momento, Cristo, ele é revelado através da minha vida. Então, isso é poderoso demais. Amém? Se eu quiser continuar, pode continuar. Estava falando, tem mais coisa para falar? Ou... Sim, o que eu vejo também, voltando a Romanos, né? Agora Romanos 8, Romanos 8, versículo 19, Paulo vai falar sobre a expectativa da natureza, né? Pela volta de Cristo, ele vai dizer, a natureza criada com grande expectativa aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. É interessante nós observarmos isso, que é algo que não é tão divulgado, as pessoas às vezes não se atentam para isso. Mas quando nós olhamos para... É necessário nós voltarmos um pouquinho, né? Porque a natureza, antes do pecado, ela era muito diferente da natureza que nós conhecemos. Quando nós olhamos lá para Adão e Eva, quando Adão ele peca, há um corromper, né? Não só da figura do autor do pecado, né? Nós aí não acreditamos aí como os humanistas e os pelagianistas, né? Pelagianismo vai pregar aí e o humanismo que todo mundo vai ser salvo e que o pecado de Adão só corrompeu a ele mesmo, né? Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos e confiamos e sabemos que o pecado de Adão afetou toda a natureza humana. O pecado de Adão corrompeu toda a natureza humana. Isso é bastante notório para a gente. Mas tem algo que às vezes passa despercebido, Ian, que é que não foi só a natureza humana que foi corrompida, mas sim também a natureza, toda a natureza. Os animais, as plantações. Em Gênesis 3, nós vemos lá o próprio Deus amaldiçoando a terra e dizendo que dela sairia espinhos e ervas daninhas. Quando nós vemos também em Gênesis 3 a maldição que Deus coloca sobre a serpente, né, nós vemos que aquela expressão que Deus usa, que ela haverá de comer o pó da terra e se rastejar, nos vem o entendimento que é muito provável, quer dizer, não podemos afirmar com todas as letras, mas é muito provável que a serpente tinha perna, né? E ela não vivia rastejando sobre a terra. Ela passa a rastejar mediante ao pecado do homem e a consequência do pecado que Deus vai jogar sobre, não somente sobre Adão e Eva, mas também sobre a terra e sobre os animais. Então, com esse entendimento dessa terra corrompida, dessa natureza corrompida, não só a natureza humana, mas toda a natureza corrompida, Paulo vai dizer em Romanos 8:19, que a natureza criada aguarda com grande expectativa os filhos de Deus serem revelados. O que Paulo está querendo dizer com tudo isso? Na verdade, nós entendemos que a natureza que nós conhecemos hoje, tão maravilhosa, né? A natureza é muito bonita, a natureza que nós conhecemos hoje é muito bonita. Eu gosto muito de aves e eu sou apaixonado pela arara azul. Eu acho a arara azul um animal espetacular, lindo, maravilhoso. E eu olho para aquele animal e vejo assim, caramba, como Deus é maravilhoso em criar um animal tão bonito, tão espetacular. Mas, irmãos, nós vemos em Romanos, Paulo falando, que essa natureza ela também está corrompida. Ou seja, Deus criou ainda uma natureza muito mais bela do que a natureza que nós conhecemos. Muito mais esplêndida do que a natureza que nós conhecemos. No versículo 20 do mesmo capítulo Romanos 8, ele vai dizer assim, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas pela vontade daquele que a sujeitou, ou seja, a natureza ela foi colocada na sua futilidade porque Deus quis assim. Mas, no versículo 21, ele vai dizer a expectativa da esperança, de que a própria natureza criada será liberta.
Quer dizer, a natureza, a futilidade dessa natureza, ela tem prazo de validade. Vai ter um momento que ela vai sair dessa futilidade e ela vai se tornar uma natureza muito mais esplêndida do que aquilo que nós conhecemos. Olha que fantástico, você está entendendo isso? Olha, então ela vai sair dessa decadência quando o quê? Quando ser revelado os filhos de Deus, está aí em Romanos 8, 21. Então, e nós entendemos então que essa natureza ela foi alterada, a sua existência inicial, né, ela foi modificada por ocasião do pecado. Tá? Então a própria natureza, Ian, ela espera no Senhor. A própria natureza ainda tem nela a expectativa da glória, a natureza. Às vezes nós não percebemos isso. Em Isaías 11, só para corroborar com o que eu li aqui, olha o que o profeta messiânico ele vai falar. Vou ler só 3 versículos para os irmãos compreenderem. Tá? Isaías 11, vou ler os 6, 7, 8 e 9. 4. Olha o que diz. Se você quiser abrir depois, anota aí. Quem está anotando aí, ó, anota para você ler depois. Lê todo o Isaías 11, que vai ser fantástico. Você vai conseguir compreender muito bem. Olha o que ele está profetizando. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão junto. E uma criança os guiará. Olha, a vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Olha que fantástico no 8, irmãos. Eu vou fechar no 8 com chave de ouro. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Quer dizer, a natureza, ela está com expectativa de voltar à sua magnitude máxima, sem aquele corromper do pecado humano, da natureza humana, oriunda do pecado lá no Éden. Então, irmãos, nós sabemos, no versículo 22, voltando a Romanos 8, versículo 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora em dores de parto. Esse dores de parto nos leva a entender o quê? Uma gestação. Ainda está o período da gestação, mas vai ter um momento que a criança vai nascer. E que não só nós esperamos esse grandioso dia, não só nós esperamos esse dia maravilhoso, mas toda a criação, toda criatura geme e espera por esse grandioso dia, aonde será revelado os filhos de Deus. Esperamos ansiosamente pela revelação da glória do Senhor nesse dia. Amém? Amém, glória a Deus. E isso é poderoso demais, né? Onde nós falamos muito sobre isso, né? Sobre a questão da manifestação da glória, da vontade de Deus de restaurar todas as coisas. O jardim, né, que Deus põe no Éden, ele é o padrão de Deus para toda a eternidade. Né? Deus ele tem ali um modelo, o modelo é o jardim. O jardim, Deus ele vem habitar com o homem. Aí o pecado, ontem o professor Pedro deu um panorama disso, né? Ele falou que Deus, depois do pecado, ele vai se revelar para Moisés, Deus dá o tabernáculo, Deus quer habitar com o homem de novo. Aí para Davi a mesma coisa, para Salomão a mesma coisa. Aí vem Ageu, ele profetiza que a glória da última casa seria maior que a da primeira, e essa última casa se referindo a Cristo, né? Porque Jesus ele se tornou esse padrão de tabernáculo, não mais Deus habitando no meio do povo, mas Deus habitando dentro do povo, dentro das pessoas. Então Deus sempre teve esse padrão e nós também somos responsáveis por colaborar com a restauração das coisas que foram criadas por Deus. É por isso que nós não precisamos esperar pela eternidade, esperar por aquele dia, né? Nós podemos desde já, como filhos de Deus, né, já começar essa manifestação, cuidando, né? Nem que seja o mínimo que nós possamos fazer pela natureza, nós já podemos, né, manifestar essa realidade futura hoje. Então, embora nós saibamos que futuramente essa restauração será feita de forma plena na natureza. Então, a natureza criada, ela guarda com expectativa a revelação dos filhos e a revelação da glória. Cristo, ele vai restaurar todas as coisas junto com Deus,
na eternidade. Haverá novos céus, haverá nova terra, a cidade santa descerá, assim como uma noiva desce pronta e arrumada de encontro com o seu noivo. Então isso é poderoso demais. E é isso aí, Roberto. Você tem mais alguma coisa para falar ou você já terminou? Deu uma falhada aqui, eu não consegui escutar a sua fala final. Você tem mais alguma coisa para falar ou você já terminou? Você quer entrar, tipo assim, já são 5 para as 11, né? Quer encerrar ou vamos falar mais um pouco? Não, se você tiver mais alguma coisa para falar e quiser para encerrar, você pode ficar à vontade. Eu separei, vou tentar ser bem breve no que eu fiz algumas anotações aqui, de algo que me despertou muito. É a promessa de Deus. Nós vemos durante toda a Bíblia, não só no Apocalipse, em Apocalipse, mas nós vemos em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, em alguns salmos, a promessa, eu até anotei alguns aqui, né? Apocalipse 3:5, que a Bíblia diz que Deus ele nos promete nos vestir de roupas brancas. E está muito ligado ao que nós estamos falando, porque o vestir de roupas brancas leva para o povo de Israel, né, a igreja neotestamentária, ali, a igreja primitiva, uma compreensão ligada àquilo que eles acreditavam. Eu vou tentar ser bem breve. A igreja, a roupa, ela tinha um significado muito diferente da nossa compreensão de roupa no século XXI. Hoje a roupa pra gente é uma coisa muito descartável, né? Essa blusa aqui chegou aqui, ficou um pouco velha, eu jogo fora e vou ali no Feirão das Malhas, né? Nós estamos em Caxias, Feirão das Malhas, e compro outra. E é muito descartável. Para o povo de Israel, para o povo da época, a roupa era algo extremamente caro, irmãos. Muito caro. E quando Deus ele promete que iria dar roupas brancas para o povo da época, era algo muito esplêndido, muito maravilhoso. A analogia ali é de algo muito fantástico. Só para vocês terem uma ideia, quando Jacó ele presenteia José com aquela túnica, né? Com a túnica que ele deu para José, a nossa compreensão contemporânea é difícil nós entendermos o motivo de grande ciúme dos irmãos dele para com José por causa de uma túnica. Mas quando nós entendemos o que era de fato o significado das vestes para aquele povo, nós conseguimos entender. Para você produzir um tecido, uma túnica, naquela época, eram dias e mais dias, era algo muito dispendicioso, muito duradouro. Uma mulher ou duas mulheres, existiam máquinas, ferramentas que ajudavam no tecer o tecido para aquela época. Então, tecer o tecido era muito caro, muito, muito caro. Quando Jacó dá para José uma túnica, é como se nos dias de hoje, irmão, o pai estivesse dando um carro zero para o filho quando ele fizesse 18 anos. Só para você ter uma ideia. Porque é algo muito caro, muito valioso. É como se você, Ian, tem 10 filhos e o seu filho menor fez 18 anos, você vai lá e dá um carro zero. Vamos pensar em um carro bom, um carro caro aí. Uma Frontier, uma Nissan Frontier para ele e falar assim, os outros vão olhar para ele e falar assim, não, que absurdo. Meu pai fez isso com ele, nunca me deu um carro, vou dar uma Nissan Frontier pro filho. É esse sentimento que José teve, os irmãos de José teve para com José. Esse ciúme foi por causa dessa questão. Não que justifique, irmãos, não estou falando que justifique, mas eu quero mostrar para vocês o quanto era caro uma roupa. Agora faz sentido para a gente, quando em Apocalipse, o Senhor fala assim, através de João, né? Ele vai dizer assim, ao que vencer será vestido de vestes brancas. Porque naquela época, para o povo que estava sendo introduzida a mensagem, as vestes tinham um valor muito alto e muito caro. E para você, irmãos, manter no meio do deserto uma roupa limpa, branca, roupa branca limpa, é muito difícil. E naquela época, irmãos, sabe, tipo assim, quando nós olhamos para Jesus, acho que foi em Lucas,
foi em Lucas, que quando Jesus pega e fala assim, se você tem 2 túnicas, reparta com seu irmão. Quando nós olhamos para isso daqui, que quem tem 2 túnicas deve repartir com seu irmão. Ian, você tem mais de 2 camisas? Tem, né? Eu tenho muitas. Tem. Mais de 2, né? A Bíblia diz, Jesus fala que se nós temos 2, nós devemos repartir com o nosso irmão. Às vezes você olha assim, mas essa compreensão aqui, eu devo repartir, se eu tenho 2, eu devo repartir com o meu irmão. Sabe por quê, irmãos? O povo na época não tinha a quantidade de roupa que nós temos, não. Um armário cheio de roupa. A roupa era cara demais. Quem tinha mais de uma roupa eram os ricos. O povo pobre tinha uma roupa só. E o povo já não era, a verdade é que o povo já não era muito fã de um banho, né? A gente tem essa consciência de que o povo já não tomava banho com frequência. E trocar de roupa era algo absurdo. Então lavar uma roupa era algo que só acontecia quando eles iam adorar o Senhor, né? O período aí do templo, eles iam no templo adorar o Senhor, aí sim existia isso. A Bíblia vai falar do sabão dos lavandeiros, quer dizer, que era o que lavava as roupas, né, as vestes. E o povo tinha uma roupa só, irmão, era uma peça de roupa só. Quem tinha mais de uma peça, ele era bom que dividisse com o irmão, era o que é a recomendação de Cristo. Então, aí você vira pra mim, mas por que você está comentando isso aqui? Porque eu quero que você entenda a expectativa daquilo de que o Senhor tem para nos oferecer naquele grandioso dia. A glória e a majestade daquilo da qual Deus tem para nos oferecer, para nos dar. Sobre nós fica a expectativa de o que será, como será as vestes brancas. Eu brinquei com a minha filha uma certa vez e virei para ela e falei eu mostrei uma imagem de uma pessoa, supostamente uma pessoa entrando uma imagem ilusória, né? Tipo assim, não tem nada de bíblico nisso. Mas uma imagem de uma pessoa como se estivesse no céu, com uma roupa branca, né? Eu virei para minha filha e falei assim, ela, na época, eu acho que ela tinha uns 8 anos, 7 anos, alguma coisa assim. Eu virei para ela assim, filha, o que você acha disso aqui? Ela, bonito, né, pai? Eu falei assim, tu acha legal, filha? Ela falou assim, acho. Aí ela pegou e falou assim, eu falei, que bom, filho, eu vou mandar fazer uma roupa dessa para você ir pro colégio com essa roupa. Ela, ah, não, pai. Quer dizer, não é algo real para os nossos dias. É difícil nós compreendermos essa questão para os dias de hoje, com o nosso pensamento dos dias de hoje. Mas uma coisa eu tenho para te falar, meu irmão. Deus tem algo esplêndido e maravilhoso para nos revelar nessa glória futura que nós iremos ter com Ele, no dia em que será revelado os seus filhos. Então, fica aí para aumentar aí e você ser impactado por esse desejo de viver para Deus e essa esperança da glória, essa esperança de vestes brancas, esse sonho, esse desejo por esse dia, por esse momento. É isso. E no demais é bênção. Creio que nós conseguimos aí falar aí aquilo que Deus tinha colocado no meu coração assim que o Ian me fez o convite. Muito obrigado, Ian, pelo convite. Fico muito honrado. Tenho certeza que tenho aprendido muito com você. Ontem tive a oportunidade de ver uns trechos da live, como também vi um trecho das outras lives lá e tenho aprendido muito com os irmãos aí. Tem sido grande bênção. Muito obrigado por tudo. Amém, glória a Deus. Eu agradeço você por essa oportunidade, né, pelo seu tempo, pela disponibilidade. Tem bastante gente aqui reclamando, dizendo que não está conseguindo acessar a live. Teve uma caída aqui agora de pessoas que estavam, né? Não sei o que aconteceu com o Instagram. Está repreendido aí esse espírito pedindo as pessoas. Tem muita gente mandando mensagem aqui que não está conseguindo assistir. Mas não tem problema, a live vai ficar salva para aqueles que não conseguiram assistir até o final. Mas obrigado, viu, Roberto, pelo tempo, pela disponibilidade. Espero ter mais encontros desses aí com você. E amém. Vamos que vamos. Amém? Amém. Então, queria agradecer a você pela oportunidade, pelo tempo. Obrigado. E que essa mensagem ela continue nos nossos corações para todos vocês
que estão nos assistindo e para vocês que já nos assistiram ou vão nos assistir. Amém? Para que nós possamos continuar ansiando pela glória com o coração totalmente cheio de expectativa em Deus e revelar a Jesus através da nossa vida. Amém, Roberto? Muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Mano, com Deus, fiquem na paz. Até a próxima. Todos vocês se cuidem e fiquem na paz. Em nome de Jesus. Tchau, mano. Com Deus. Tchau.